Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, bendito seja Deus. Que alegria nos reunirmos mais uma vez para partilharmos a palavra do Senhor e juntos invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo ardor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos, que alegria darmos continuidade a este projeto de leitura mensal deste mês de maio, através do qual recebemos de Deus a oportunidade de aprendermos mais sobre Maria, sobre o silêncio e o sim de Maria, que a cada dia nos ensina. E hoje vamos partilhar juntos a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 ao 23. Ouçamos com atenção. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que nesse momento possamos compreender, à luz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor vem falar ao nosso coração. E um primeiro ponto que eu te convido a refletir é justamente a situação de José. José e Maria estavam noivos, estavam desposados, e antes de se casarem, ela concebeu por virtude do Espírito Santo. E como será que ficou a cabeça de José nesse momento, né, meu irmão? Que confusão, que dúvida, que medo tomou conta dele nesse momento. E diante disso, José decide rejeitar, abandonar Maria em segredo, justamente porque ele tinha medo que ela fosse difamada perante a sociedade. Até porque não era uma situação fácil, nem para Maria e nem para José, porque seria uma situação vergonhosa para ele, diante da sociedade. Mas, meus irmãos, diante do que o anjo veio, quando José estava dormindo, o anjo apareceu em sonhos e lhe revelou que ele não tivesse medo de aceitar Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Todo aquele temor, toda aquela angústia, tudo aquilo que tomava conta do coração e da cabeça de José se transformam. E a partir daquele momento, José submete-se à vontade de Deus. E além disso, além de submeter-se a essa vontade, ele passa a contemplar aquele mistério. E que mistério é esse? O próprio Jesus. E José, um homem de muita coragem, porque ele poderia naquele momento simplesmente ter abandonado Maria,
Mas a partir da revelação do anjo, José se enche de toda coragem e submete-se à vontade do Senhor. E que coragem é essa? É a coragem que muitas vezes nos falta para levar o Evangelho a muitas pessoas. É a coragem que muitas vezes nos falta quando somos contrariados diante daquilo que acreditamos. Mas não é a coragem de crescer, não é a coragem de ser maior, é a coragem de deixar que o Senhor apareça, é a coragem de tornar-se amigo de Deus. Porque muitas vezes nós chegamos ao ponto de crescer diante de algumas situações, mas como está a nossa intimidade com o Senhor? É nisso que nós precisamos crescer. Porque José só chegou a essa decisão, a essa submissão à vontade do Senhor, porque eles eram íntimos. E é isso que muitas vezes nos falta, coragem. Coragem de permitir que o Senhor cresça. Coragem de permitir que a vontade dele seja feita em nossa vida. E dando continuidade aos nossos pontos, José não apenas contemplou o mistério de amor que é o próprio Cristo, ele também cuidou, ele educou, ele amou. Quanta graça! Quanta graça nós recebemos de Deus quando também temos a coragem de contemplar os milagres que Ele nos revela a cada dia. Contemplar o milagre na vida do outro, contemplar o milagre naquele que sofre. Às vezes o Senhor nos dá a graça e a oportunidade de contemplarmos tantos milagres e nós não percebemos isso. E tudo isso aconteceu, meus irmãos, para que se cumprisse a Escritura. José e Maria precisaram passar por tudo isso. E não foi fácil. Eles estavam prontos para casar. Mas a vontade do Senhor se cumpriu na vida deles, porque eles se submeteram a esta vontade. Eles disseram sim. E muitas vezes falta isso em nós, falta a coragem do sim. Não apenas dizer eu vou pensar, depois eu faço, depois eu penso. Para Deus nós precisamos ter decisão, ter coragem. E José nos ensina isso. Maria nos ensina isso a cada dia. E eles tiveram a graça de contemplar o mistério. Com o sim de Maria, ela se torna templo da graça de Deus. Com a coragem de José, ele passa a contemplar esse mistério. E muitas vezes nos falta a coragem de dizer sim à vontade de Deus. Então que o silêncio de Maria, que o seu sim, que a coragem de José nos ensine, nos inspire, nos torne dóceis à vontade do Senhor. E que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, para que nós possamos pertencer ao Senhor. E quando nós pertencemos, nós nos submetemos. E que a exemplo de José e de Maria, nós possamos nos submeter à vontade do Senhor em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas